começando mais um Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje. E agora é hora de refletir comigo sobre um trecho do livro Caminho a Cristo, muito bonito, que diz o seguinte: Cristo é a fonte de cada impulso correto. Ele é o único que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo pela verdade e pureza, toda convicção da nossa pecaminosidade é uma evidência de que o seu Espírito está atuando em nosso coração. Que bom saber que Deus ainda atua, que bom saber que Ele ainda quer nos salvar, quer nos resgatar. E você é alvo disso, eu sou alvo disso e hoje é um novo dia que está começando pra gente. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a automedicação, os perigos escondidos nesse hábito e também vamos falar sobre a hipocondria. Você sabe o que é? Daqui a pouquinho a gente vai discutir esse assunto com dois especialistas que estão aqui com a gente. A gente tem aqui a Alessandra Serain, que é farmacêutica. Obrigada pela participação. É um prazer. E também o Dr. Benício Pereira, que é clínico geral, lá da Clínica Adventista Vida Natural. Que saudade daquele lugar lindo. Tá tudo bem por lá? Tudo lindo, graças a Deus. Com Então, saudade tá de bom. vocês por lá. É, a gente vai fazer qualquer hora, a gente vai dar um pulinho lá novamente. Hoje vamos falar sobre assunto importante, interessante, que vai realmente trazer conscientização do nosso público para a questão da automedicação. E a gente vai ter receita aqui hoje, olha só que delícia essa saladinha, salada verde de abacate com brócolis, nozes, só gordura boa, só coisa do bem. Tá gostando? Coisa boa, Tá viu? tá atrativo esse prato, né, doutor? Essa é a boa automedicação. É, isso aí. Se você quer saber como é que vai funcionar essa receita e não pode anotar agora, quer saber os ingredientes, as quantidades, acesse o nosso blog novotempo.com/vida e saúde e quando estiver por lá, não esquece de compartilhar. Coisa boa a gente precisa repartir. Tem essa receita, tem muitas outras, tem conteúdo de atividade física, conteúdo falando sobre diversos aspectos da saúde física, mental e espiritual, tudo ao seu alcance. Bom, o que a gente vai precisar para essa salada é o seguinte: alface, brócolis, a gente já deixou ele pré-cozido aqui, deixamos no vapor um pouquinho. Vamos precisar de um abacate inteiro também. Vamos usar 2 colheres de mostarda, limão, alho e também azeite. É o que vai nessa salada. Também vamos precisar de um pouquinho de sal e nozes. Isso tudo vai para nossa salada aqui verde com brócolis e abacate. Ai, que delícia. Adoro abacate salgado. Nem todo mundo gosta. Você gosta, Alessandra? Gosta. Agora o doutor Benício já morou em países aí da América Latina que se usa muito abacate salgado. Exatamente. Se a gente fala que existe abacate doce aqui no nosso Brasil, eles dizem, como pode ser? E é gostoso também, não é não? Também, exatamente. Bom, automedicação. Vamos começar falando, entendendo o que é esse hábito. Bem, pode falar, doutor. A automedicação, como o nome define, não é? É aquela medicação que a pessoa toma por conta própria, trocando em miúdos. Tá. Ou seja, ela não foi a um profissional, não consultou o médico, um farmacêutico, e ela toma por conta própria, e isso se denomina, então, a automedicação. Todo mundo tem um histórico, né? É comum, né? Se fez bem para você, por que não pode fazer bem para outra, né? Eu tenho um avô que é farmacêutico, assim, ele é ótimo. Farmacêutico, sempre médico. Tem um remedinho para indicar. Exatamente. Isso vale até para os remédios naturais que a gente tem por aí, doutor? Você que está lá numa área que é muito... Com certeza, porque a questão é que a gente às vezes a pessoa, ela só muda de ramo. Ela sai da alopatia, ou ela entra depois na homeopatia, ou na fitoterapia, né? Ou na chaterapia. Mas ela tem que entender que aqueles... Remédio é remédio, mesmo que seja natural. Exato, porque medicamento é medicamento, tem princípio ativo e a gente tem que tomar sempre sob indicação. Agora tem um ditado muito comum aí que diz que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Isso significa que a mãe sempre tem um remedinho, antes mesmo de vacinar já dá lá o remedinho, o antitérmico para a criança. Essa é uma prática muito comum, não só no Brasil, mas no mundo todo. Países como Estados Unidos, por exemplo, a gente ouve falar muito de casos de adicção de remédios simples, como paracetamol, por exemplo.
Quais são os prejuízos da automedicação, doutora? Falando um pouco da automedicação, nos Estados Unidos e no mundo tem sido um problema, é até muito importante falar desse assunto, porque mais de 1 milhão de pessoas têm problemas por ano com ou medicamentos são indicados erradamente, tanto pelo médico quanto na dispensação, numa farmácia, e cerca de uma pessoa morre por dia. É um dado, acho que bem grande. É bem grande. E, como você citou, o paracetamol é um dos grandes problemas, porque ele vai atuar, ele vai ter a metabolização no fígado, então, se for tomado em altas doses, ele pode, por exemplo, ter alguma lesão hepática. E, inclusive, tem muitos casos nos Estados Unidos e Reino Unido de transplante hepático por causa do paracetamol. Assim, até comum e alarmante, né? Alarmante. E se toma em consideração que uma pessoa que também faz uso de bebida alcoólica e utiliza o paracetamol, essa pessoa está muito mais proclive a ter uma hepatotoxicidade, que é uma lesão no fígado, né? Uma intoxicação no fígado por causa desse remédio, já que a gente citou um deles, né? O paracetamol. Mas depois a lista é grande. Qualquer remédio, ele pode causar alguma toxicidade, alguma lesão. Por isso, a pessoa deve sempre estar respaldada por um profissional que indicou aquela medicação, com uma dosagem adequada ao peso, à idade da pessoa e adequada também à real necessidade que ela esteja enfrentando. Agora, é muito comum a gente ver por aí as pessoas usando remédios por conta própria e não só para um tipo de coisa. Quando você acerta no diagnóstico, utilizando um remédio para dor de cabeça que funcionou, que foi bom, às vezes você vai ter para outros problemas, dor nas costas, dor no corpo, enfim, uma infinidade de coisas. E não só isso, se não funcionou para o seu amigo, ele tende a dobrar a dose, ou sei lá, tomar 1 ou 2 comprimidos a mais para ver se faz efeito para ele também. Eu vi que recentemente algumas pesquisas apontam que 30% da população dobra a dose quando não tem um efeito. Então, vê que não está tendo efeito, então acho que eu vou tomar mais um pouquinho, porque para mim resolveu. Tá fraco. Não é assim. Tem que lembrar que sempre é um princípio ativo, que tem... O princípio ativo, ele está em baixíssimas doses, mas vai ter uma ação no corpo inteiro. Então, se não está resolvendo, tem que ir atrás do problema. Com certeza. Às vezes o problema não é esse. A dor de cabeça é muito comum. Às vezes é uma digestão, água, né? Falta de água, uma coisa simples e nem é necessário usar o medicamento, né? Ou, se for um problema mais grave, procurar um médico para fazer os exames adequados, né? Bom, pode falar, doutor. Desculpa, não, é que isso é tão importante que a doutora Alessandra disse, buscar a causa. Normalmente nós trabalhamos do efeito para a causa, quando deveríamos ir da causa para o efeito. Então, a dor de cabeça ou qualquer outro problema, vamos buscar a causa. Será que eu estou me alimentando bem? Estou dormindo bem? Estou fazendo atividade física? E tenho ou o que causou essa dor de cabeça? Algum alimento que de repente não digeriu legal? Exato, né? Fiz alguns exageros, não é? Tem as propagandas da televisão que dizem, não, você exagerou, tome tal coisa. Pode exagerar, que tem solução. Que tem solução, né? Isso, na verdade, é uma propaganda que não deveria existir. Porque o bom é a pessoa permanecer em equilíbrio. E permanecer em equilíbrio vai diminuir a necessidade de uma medicação. Bom, mas vamos ver o que as pessoas na rua fazem com a automedicação. Como que elas se cuidam, como que elas se previnem ou tratam problemas. Os medicamentos com certeza fazem parte do nosso dia a dia, mas a dúvida que fica é, será que nós tomamos os remédios por indicação médica ou nós mesmos nos tornamos médicos e especialistas no assunto? Só para ter uma noção, de acordo com uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, 72% da população toma remédio por conta própria e 40% faz autodiagnóstico usando apenas a internet. Como vocês estão vendo, isso realmente é muito sério. Mas eu quero saber, você aí de casa, alguma vez já se automedicou na vida?
ou faz isso constantemente? Com certeza, várias vezes. Isso é comum, né? Eu acho que todo mundo faz isso. Sim, muitas vezes, na verdade. E hoje continua se automedicando? Às vezes, depende, né? Pra quê? Que dores que você sente? Geralmente uma gripe, é uma dor de cabeça, a gente acaba passando na farmácia e acaba comprando alguns remédios. Já, várias vezes. Em que situações? Dor de cabeça, dor no corpo, alergia. Já, principalmente dores na coluna, às vezes uma gripe, um resfriado. Sim, com certeza. Pra que tipo de dor? Todas as dores. E A maioria das dores. A maioria? É, E olhar os seus sintomas na internet, já fez alguma vez? ainda não. Várias vezes, todas as vezes. Acontece um pequeno problema, aparece uma pinta no braço. Não, vamos pesquisar na internet para saber o que é e fica horrorizado com os resultados, né? Porque é cada coisa que aparece. Já, principalmente, até mesmo com exames, né, feitos antes de ter o retorno, a gente já dá uma olhada em algum termo mais específico para saber, sim, várias vezes. Sim, isso já, várias vezes. Por quê? Curiosidade, né? Até mesmo porque quando a gente tem algumas informações, é bem mais fácil para você estar conversando com o próprio médico. Tira as dúvidas, porque quanto mais informações tem, mais dúvidas a gente tem, né? Então, eu acho que isso é válido. Por que você acha que as pessoas, primeiramente, antes de fazer um monte de pesquisa, não vai ao médico? Eu não sei, eu acho que é a facilidade, né? Pode ser a facilidade, que daí você dá uma olhada lá rápida para, tipo, meio ansiedade, né, de cada um. Acho que pode ser por isso, que às vezes antes de consultar o médico, o pessoal vai procurar direto uma informação rápida na internet, um canal fácil de acesso. Né? E depende também muito da profissão, né? No caso, eu sou professor. Então, nós temos aulas de manhã, tarde, às vezes é difícil marcar uma consulta, até mesmo pelo convênio, às vezes. Então, a questão do horário é que implica, eu acho, né, na procura a um profissional da saúde. Existe tanto a questão do acesso, como também a qualidade da informação que a própria classe médica presta para o usuário. E depende da pessoa, né? Eu sou uma que procuro. Estou sempre médico, cardiologista, clínico geral, ginecologista. Eu fuço tudo, como diz o meu marido, né? Porque é bom fuçar, porque você, né, se você descobrir alguma coisa, você consegue, né, ter mais saúde, né? Cuidar melhor, né? Olha, assunto sério, todo mundo acha, é até engraçado, né? A gente vê as pessoas, são diversas reclamações, a gente pode validar algumas delas. O acesso ao médico nem sempre é fácil, nem sempre é rápido, nem sempre é barato. Então, realmente, a gente acaba indo na aspirina ali, no comprimido, que está mais fácil e mais acessível também na farmácia, Alessandra. A gente está vendo agora uma coisa que antigamente a gente não via, os comprimidos do lado de cá do balcão e não atrás dele. Paracetamol, comprimidos para dores, comprimidos para gripe, a gente vê muita gente aí falando de gripe, né? Tá mais fácil. Isso tem sido, a Anvisa tem determinado algumas coisas, tem sido mais fácil, mas apesar disso, sempre pedir a opinião de um farmacêutico, né? E sempre lembrar dos remédios simples e naturais, que são importantes também, que é lembrar do exercício físico, ter uma vida saudável, isso com certeza já vai prevenir muito. Até mesmo a gripe. Se você está com gripe, provavelmente o seu corpo não está se defendendo muito bem. Se ele não está se defendendo, você tem que ver qual é o problema. Então, como sua fortalecer esse alimentação não está exército? boa, é o estresse, é preocupação, tem que... atacar a causa. Isso, exatamente. Agora é o seguinte, aqui eu coloquei para nossa receita, eu coloquei o abacate, o alho e o limão. Vou dar uma triturada aqui no processador até virar um creme. Ainda tem um pedação grande ali. Eu vou adicionar agora mostarda, um pouquinho de sal e o azeite. Enquanto isso, eu queria falar de um outro tema que está relacionado aqui com a nossa conversa, que é a hipocondria. Você sabe o que é hipocondria? Tem muita gente que é hipocondríaco e nem sabe, doutor. Define pra gente, por gentileza. Bem, normalmente
a gente brinca, né? E até mesmo num desenho animado aí, tinha uma girafa que era, ou uma zebra, não, uma girafa, que era hipocondríaca, né? E porque tomava um montão de remédio. Então fica essa imagem, não é? Daquele que toma muito remédio é hipocondríaco. Na verdade, não. A pessoa hipocondríaca é uma pessoa que tem um transtorno de percepção. Ela crê que está enferma ou que já está ou está por padecer de uma enfermidade muito grave. Então ela tem medo desse quadro, dessa enfermidade e por qualquer coisa, uma informação que ela haja lido sobre um sintoma dessa enfermidade que ela teme, de repente ela começa a sentir esses sintomas, não é? Até redundante falar, mas começa a sentir essas coisas e ela acha que então que está com aquela enfermidade. E o achar que está com a enfermidade é que leva a tomar a medicação. Mas quero saber o seguinte, o hipocondríaco sente os sintomas, ele vive os sintomas ou ele inventa os sintomas? Olha, isso é um transtorno de percepção e a pessoa tem a sensação de que está passando por aquele processo. Ela sente dor de verdade? Ela sente dor de verdade. Se aquilo provocar, se a enfermidade real provocar uma disenteria, ela vai apresentar, entendeu? Então, é muito importante que quando ela vá sofrer a avaliação médica, que o profissional, logicamente, os profissionais sabem disso, que devem atuar não crendo que é uma coisa da cabeça, dizer, não, isso é da sua cabeça, porque isso só vai piorar o quadro. Na verdade, a pessoa, quando ela busca o profissional, a gente tem técnicas, não é? Para poder dar o suporte que essa pessoa necessita. Precisa, justamente. Vamos ver o sal. Tá bom, vocês vão gostar disso aqui, viu? Como que a gente define um hipocondríaco? Como é que você chega a esse diagnóstico? Bem, aí a gente começa a ver aquela pessoa que sempre está... mais os familiares, viu, Teru? A pessoa ela não se dá conta, ela não percebe que ela está passando por esse problema. Então, o familiar deve perceber. E o médico também, no final das consultas, também acaba percebendo, não é? Então, ela vai a um profissional hoje, vai a outro amanhã, outro depois, ou seja, está buscando muitos profissionais. É bom o familiar, né, a rede da família já abriu o olho porque pode ser que ela esteja enfrentando esse problema. E outra coisa, a gente, para tratar uma pessoa assim, é necessário fazer uma terapia cognitivo-comportamental. O que isso significa? Isso significa, primeiro, que a gente não faz sozinho, não é? Isso é multidisciplinar, trabalho em conjunto do médico, psiquiatra ou médico clínico, junto com o psicólogo. Tá? E isso é mostrar para ela o real. Por exemplo, se ela sente uma dor no peito, ela diz, olha, doutor, estou infartando. Então você faz o eletro, né? O médico faz o eletro, dosa algumas enzimas cardíacas e aquilo vai vir negativo, né? Os resultados vão vir negativos se ela não estiver infartando de verdade. Entendi. Então a gente vai mostrar. Então, a despeito do sintoma, dela estar sentindo aquilo tão real, o corpo não vai mentir. Exato, porque aquilo é uma autopercepção. Ok. Não é? Então, o orgânico, ele vai mostrar para a gente, por exemplo, não é? Como é que está, e ela, tendo essa compreensão, ela vai ver que realmente não está sofrendo daquilo. Só que isso eu estou trocando aqui em miúdos e parece muito simples. E, na verdade, não é tão simples assim. É uma conversa, o médico precisa ter, inclusive, um relacionamento ali de confiança com aquele paciente, senão a conversa não vai render. Com certeza. A relação médico-paciente precisa estar bem estreita e o corpo da família presente também. Não é para ajudar nesse desafio da pessoa. Doutor, me fala o seguinte, quais podem ser as principais complicações se um paciente hipocondríaco não procura ou, na verdade, se os familiares não encaminham esse paciente para ajuda, para uma melhoria, para o tratamento do problema?
Bem, o grande impacto, né, doutora Alessandra, vai estar na qualidade de vida dessa pessoa, né? Ela vai deixar de participar, vai comprometer o trabalho, vai comprometer a vida familiar, a vida social em geral, porque ela vai estar se sentindo com uma determinada enfermidade que seguramente é fruto, os sintomas são fruto dos pensamentos dela, não é? Então ela vai começar a sofrer prejuízos. Exatamente. O foco dela, o foco da vida dela sempre vai estar naquilo, né? Na gravidade do problema. Às vezes até tem um problema, mas é simples e a gravidade para ela se torna muito maior. Exato. Então isso é muito importante, né? Que a doutora Alessandra está marcando aqui, né? Que o resto da vida fica praticamente apagada porque ela vai viver em função daquele sintoma que ela reclama. Acho que isso é até comum para qualquer pessoa, né? Você sente uma coisa ruim, você vive em função disso. Você não consegue trabalhar, ter uma vida social. Sem contar o estigma, né? Que Sim. todo mundo, os amigos, quem convive, o pessoal do trabalho, e lá vem mais uma dor. Será que está inventando? A pessoa entra em descrédito. Então tem mais isso, além de todo o sofrimento físico que provavelmente a pessoa vai sentir, ainda tem que lidar com a parte social. Lógico. E a gente estava conversando ainda agora, né, que é uma questão de pensamento. Tem que transformar esse pensamento. Inclusive, Paulo, na carta aos Romanos, ele diz, né, Romanos 12, ele diz ali, olha, transformai-vos pela maneira de pensar, não é? Dessa maneira, quer dizer, eu tenho que pensar de uma maneira diferente. Então, é esse o papel dessa terapia cognitivo-comportamental, levar a pessoa a ter um pensamento diferente sobre aquelas sensações que ela apresenta, que ela tem. É importante a pessoa deixá-la aberta, né? Aberta a ver, como você disse, ter uma percepção diferente daquela doença, né? Exato. E sabe que uma coisa que contribui muito, não só para essa enfermidade, mas para grande maioria, ou todas, eu poderia dizer, enfermidades do bem-estar mental, um estilo de vida equilibrado. Por exemplo, lá na clínica, quando chega uma pessoa com algum transtorno dessa índole, o que a gente faz? Começa a pessoa a comer bem, adequadamente, dormir adequadamente, praticar atividade física. Respirar aquele ar cheio de árvores lá. Exatamente. Então, ter bons relacionamentos, conversar com pessoas, conversar com os profissionais, conversa com o psicólogo, com o médico, e um auxílio espiritual também, e de repente vai fazendo clique. Isso é uma coisa assim tremenda de compreender, porque coisas que aparecem no nosso físico, não é? A gente vai limpando a mente com coisas do físico e a mente fica mais preparada para ter uma percepção correta. E isso é exatamente como a gente citou, né, a passagem de Paulo, se transformai-vos pela renovação da vossa mente. E esse transformai-vos, Paulo diz assim, utiliza um verbo que vem do grego, que quer dizer metamorfose. E se a gente pensar bem no ícone da metamorfose, que é né, a lagartinha para borboleta, lagarta, ela tem uma cor, ela vive de uma maneira, come de uma maneira, ela se rasteja, a borboleta é linda, voa, come de outra maneira, leve, não é? Quer dizer, é uma transformação completa. Quando a gente começa isso no físico, seguramente isso vai afetar a mente e nos ajuda a vencer esses problemas ou esses desafios na nossa saúde mental. Doutor, agora é o seguinte, muitas vezes você aí está em casa, está se sentindo que se encaixa aqui até nesses padrões que a gente descreveu aqui e que não vai dar conta sozinho. Deus também proveu meios, pessoas maravilhosas que podem ajudar a gente e é possível buscando ajuda. Acho que isso tem que ficar bem claro. A nossa salada está pronta, vamos experimentar. Opa, e a gente pode conversar mais um pouquinho lá na mesa. Eu coloquei aqui alface, por favor. Alface, brócolis e nozes, simplesmente isso. E a nossa salada tá lindona. Tá, e eu tô querendo provar, é a guacamole, né? Que chama... é um molinho de abacate, molinho de abacate, na verdade. Diz aqui, né? Eu vou pôr a salada aqui e você vai me dizer o que você achou, doutor. Tá bem. Opa, já caiu nozes aqui. Vou pôr para a Alessandra. Pode fazer aqui, por favor. Ok. Essa salada é daquelas bem rápidas
e que causam boa impressão em qualquer um que chegar na sua casa. Muita gente reclama que a alimentação saudável é muito trabalhosa. A Alessandra, que é vegetariana e que cuida da alimentação, já ouviu isso 1 milhão de vezes, né, Dizem que é muito que caro também, Caro, né? trabalhosa. Mas não é caro. Eu acho que para você abastecer a geladeira com alimentos simples, não, acho que não é tão caro. É mais criatividade, estar aberto a outros temperos, outros sabores, coisa diferente, né? E não a mesmice. Por favor, Alessandra. Obrigada. Eu tenho percebido que também organização faz toda a diferença. Por exemplo, a gente estava com o brócolis aqui já pré-cozido, né? Com certeza. Adiantou. Se você tem alguém que pode fazer um filho que fica a tarde toda em casa, que pode te adiantar isso, dá a orientação direitinho, chega em casa, já vai estar pronto esse processo. Tenha sempre nozes ou castanhas no vidro e você vai fazer uma receita que para ninguém botar defeito. O que você achou, doutor? Deliciosíssimo. Bem, como sempre, né, Peru? O que vocês não fazem aqui que não fica gostoso, hein? Lá na clínica também. Você já comeu lá, Alessandra? Mas já fiz o convite aqui, a Alessandra já está intimada a ir nos visitar lá. O molinho ficou no ponto. Que no sabor, ponto que mesmo, delícia. viu? No ponto. E esse toque da noz aqui? Vou convocar você para fazer na sua casa e mandar sua foto de como é que ficou essa salada, tá? E tem presente para você que gosta de assistir a Novo Tempo, que sabe que precisa de um pouquinho mais de conteúdo. Essa é a revista Fique Leve, uma revista que traz princípios de saúde física, mental e espiritual. Acesse o nosso blog, clica no ícone, coloca lá os seus dados e aí você vai receber esse presente na sua casa sem custo nenhum. Uma bênção pura para você. Quero agradecer a participação. Que Deus abençoe vocês, Muito nós obrigado, todos, e prazer. vamos continuar comendo. Tchau, até o próximo Vida e Saúde. E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse aqui? Então acesse aqui e se inscreva no nosso canal. Vai ser muito bom para você.